Ser preta é resistir todos os dias, mas em julho a nossa resistência, ela grita mais alto. Isso porque é o mês do Julho das Pretas. E quem vai conversar com a gente sobre isso estão aqui as minhas duas convidadas. Claro que eu não vou falar sozinha, óbvio. Tenho duas pretas aqui potentes. Já vou apresentá-las para vocês, porque ó, empoderação é para isso, é para você se inspirar, para você se provocar e para agir. E quando a gente vai juntas, ó, é bem melhor. Quando nós vamos juntas, é bem melhor, flui bem melhor. E hoje eu tenho a honra de receber aqui, que vai nos ajudar aí a ecoar as nossas vozes. Eu tenho Joyce Trindade, que é a secretária municipal de Mulheres e Cuidados aqui do Rio, uma jovem preta, agora mãe. Ela segue na ação por direitos dentro e fora das instituições. Como eu disse, secretária municipal de Mulheres e Cuidados do Rio. E muito obrigada por estar aqui, Joyce. Obrigada a você pelo convite, Gabi, e que a gente tenha uma ótima conversa e, é claro, fortalecer a vida de outras mulheres negras desse nosso estado do Rio de Janeiro. Essa é a proposta e quem vai nos ajudar nesse desafio, que também tem muita experiência, Nica Andrade, mulher preta de favela, carioca raiz, cabeleireira, mestre de cerimônia, sambista e uma grande articuladora cultural, produtora de eventos. Seja muito bem-vinda, Nica. Eu que agradeço, Gabi. É um prazer poder conversar com você sobre esse tema e ter Joyce aqui, né, a quem eu admiro muito e respeito o trabalho. Eu acho muito importante. Então já se conhecem? Já. Que ótimo. Então, eu fiz uma apresentação aqui, né, um pouco da história de vocês aí, da vida profissional, digamos assim, de maneira bem resumida, mas agora eu quero que vocês se apresentem, né? Seu trabalho, Joyce, ele diz muito sobre você, mas o que você quer que o mundo saiba, que as pessoas ainda não sabem, embora você seja uma pessoa exposta, né, sempre trazendo as coisas do seu dia a dia, mas como você se apresenta, como você se define? Agora eu me apresento como também mãe da Antonella. Daqui a pouco agora novo título. Mas eu sou a Joyce, né? Tenho 28 anos de idade. Também sou vereadora no Rio de Janeiro. Além disso, secretária municipal, gestora pública por convicção. Eu sempre digo que política por vocação, né? Nessa missão da minha vida, eu tenho mais de 10 anos de serviço público dedicado exclusivamente na criação de uma política pública para todas as pessoas. Mas é claro que quando a gente fala de todas as pessoas, a gente fala especialmente de quem mais precisa, que somos nós, mulheres e mulheres negras. E eu acho que é muito importante começar trazendo uma fala, Gabi, que eu sempre trago muito no dia a dia, que é: nós, mulheres negras, somos a maioria da sociedade brasileira, né? Sempre tentaram nos colocar no lugar da minoria, mas só que é importante lembrar que nós somos a maioria minorizada nos espaços de poder. E isso é muito fundamental da gente falar sobre, porque quando a gente se coloca nesse lugar de caramba, somos a maioria, a gente se entende no lugar de luta. A gente entende que é injusto o processo que nos colocaram, da gente continuar sendo minoria nos espaços de poder, no trabalho, enfim, na cultura, onde for que seja. Então a gente traz um ímpeto da resistência de falar: calma aí, né? Esse lugar também é meu. Eu sou a maioria, eu preciso estar ali de alguma forma. Então, eu sempre gosto muito de trazer essa reflexão coletiva para as mulheres, porque quando eu tive essa sacada na minha vida, até porque eu venho de um lar de muitas mulheres e todas mulheres negras, eu entendi a minha força ainda mais. Então, acho que a minha fala inicial para esse Julho das Pretas é que nós, mulheres negras, nós, mulheres pretas, a gente possa entender que posição nós estamos no contexto do Brasil, e que a gente possa reivindicar com muita luta, com muita sabedoria, mas com muita coletividade o que é nosso por direito. É isso, que é nosso por direito. Nica, diante da colocação aqui que ela fez, e você, como você se define? O que te move, Nica? Joyce já chega... Chega. Imagina a Antonella. Eu adoro aquela essa inspiração. pretinha empoderada. Vai chegar, a base vai chegar já bem forte já. Eu gosto muito de poder lidar com pessoas que me inspiram. Eu acho que Joyce tem essa coisa de inspirar bastante, né? A mim, que sou uma mulher já com a idade já avançando um pouquinho, eu acho isso importante. Eu acho essa troca, né, da juventude que está chegando agora, fazendo a diferença, eu acho isso muito bacana. Eu vim moldada, eu costumo dizer que eu vim moldada pelo fogo, né? A gente, mulher preta de favela, que começa as dificuldades da vida a entender muito cedo como as coisas funcionam, a gente precisa ser multifacetado.
Então, falar de ser uma mulher de favela, isso é muito importante. Então, eu acho que esse lugar que eu venho me transforma para que eu seja a mulher que eu sou hoje. A Nica Andrade hoje é uma mulher de luta, de batalha, que vem reconhecendo o seu lugar no mundo, reconhecendo os espaços que pode ocupar, mesmo com toda a opressão e com a falta de espaço que a gente ainda tem, né? Então, como a Joyce bem colocou, nós não somos a minoria, nós somos a maioria, né? Então, a gente é quem movimenta a sociedade, nós somos a base que movimenta. Então, quando a gente se articula e está bem informado e está ocupando espaços que nos dá essa liberdade de entendimento, de aprendizado, a gente avança. E na coletividade, a gente cresce. Então, saber que a gente tem hoje uma secretária que tem esse cuidado e outras mulheres no campo, das quais eu conheci, eu poderia enumerar várias aqui, pessoas importantíssimas que me moldaram para ser a mulher que eu sou hoje e para fazer os movimentos que eu faço hoje, é muito importante. Sem essas pessoas que lutaram para que a gente ocupasse esses espaços, eu não seria a Nica Andrade hoje. Então, é isso. O Júlio das Pretas vem só para consolidar e para fazer esse congraçamento desse encontro de mulheres pretas. Então, para mim, isso é muito importante. Essa é a Nica Andrade. Nica Andrade, Joyce Trindade. Até rimou, viu? Verdade. Joyce, e o que é o Júlio das Pretas? O que você pode trazer para a gente de conhecimento, de informação sobre essa data tão importante? Essa data, ela traz memória, primeiramente, o nome de uma mulher fundamental, que é a nossa querida Teresa de Benguela. Né? Para quem não conhece tão bem a história dela, foi uma mulher revolucionária algumas centenas de décadas atrás, lá por volta de 1700. Né? Ela foi uma resistência quilombola, que eu acho que a parte mais importante da Teresa de Benguela é que ela foi uma mulher que naquele período da escravização no Brasil, naquele período que os quilombos estavam ali tentando proteger, né, as pessoas negras, os escravizados, ela fez um sistema democrático de poder, né, conta as histórias sobre isso. Então, acho que é muito interessante trazer esse elemento sobre Teresa de Benguela, porque nós, mulheres, quando nós entramos no poder, a gente não quer entrar sozinha. A gente entra trazendo transformações e entendendo que sem as outras pessoas a gente não consegue se manter no poder. Então, Teresa de Benguela, em 1700 e algumas coisas, já entendia isso, construiu um quilombo, construiu um território de resistência com vieses da democracia, e hoje cá estamos nós novamente. Então, é importante trazer, né, qual é o nome que traz a data 25 de julho, porque a gente já entende que ele nasce no contexto de mulheres no poder e mulheres que estão no poder, porque tem uma rede de apoio também ao seu redor. E eu acho que uma outra coisa também sobre esse dia 25, né, do Júlio das Pretas, eu acho que bem como a Nica colocou, é um dia da gente lembrar a nossa força, mas além disso, com quem a gente está nesse barco. Né? Eu sempre digo muito que existem mulheres negras fortalecidas e mulheres negras extraordinárias em todas as áreas de todos os temas possíveis. Já teve algumas vezes, Gabi, né, em alguns eventos ou em algumas reuniões, chegarem para mim e falar: ah, Joyce, estou procurando alguma mulher negra para trabalhar em tal área, mas eu não encontro. Aí eu viro e falo: amado do céu. Como assim? Geralmente é homem que faz esse tipo de coisa, né? Amados, eu adoro vocês, mas difícil. E aí eu falo: querido do céu, amado do céu, vamos lá. Você já procurou as redes? Você já procurou as lideranças? Porque é claro que tem mulheres negras formadas nessa área. Né? A gente tem interesse em tudo. A gente não está apenas na política, ou só na cultura, ou só na comunicação. Limitado, né? A gente está em todas as áreas. Então, também é uma outra provocação que eu trago muito, né, para as lideranças, especialmente homens, né, e homens brancos, especialmente nesses espaços de poder. Porque, de fato, muitas das vezes eles não estão próximo de nós, porque a rede de contato deles é outra. Né? Então, quando faz esse tipo de pergunta, eu também trago a provocação, mas é óbvio já com a solução. Né? Trazendo ali indicações de mulheres que estão assumindo pós-lideranças e assim por diante. Então, acho que o Júlio das Pretas é esse momento de reflexão, esse momento da gente poder entender que lugar nós estamos no Brasil, porque os dados são duros, depois eu posso falar um pouco mais sobre. Sim, por favor. E é claro, eu acho que um ponto fundamental das pessoas não negras entenderem que essa dor, mas que essa força permanece resistindo no nosso país, que a gente está aqui. Então, acho que é um momento também assim de lembrança de amadas e amados, né, não negros,
olhem que nós estamos aqui também, né, nos fortalecendo e que a gente precisa dessa luta antirracista em conjunto. Então, traria um pouco dessas reflexões sobre essa data que é tão importante. E para você, Nica, o que representa o mês, especialmente 25 de julho, você que tem uma trajetória um pouquinho mais longa? Eu acho extremamente assim importante falar sobre isso, porque a cultura de apagamento ela existe, né? O tempo todo. A gente vai passando ao longo da vida por uma série de situações em que a gente não vê esse reconhecimento, né? A gente não é respeitado naquilo que a gente faz, como a Joyce bem colocou, as pessoas ficam procurando profissionais de várias áreas que às vezes não encontram, mas tem, porque a gente se esforça para estar nesses lugares, não para caber, mas para estar porque a gente tem capacidade, porque a gente lê, porque a gente busca, porque a gente estuda. Então, eu acho que ter uma data comemorativa para a gente é extremamente significativo, né? A gente vai falar aí de inicialmente um encontro que aconteceu lá em 92, né? Que foi o primeiro encontro que aconteceu, né? Lá na República Dominicana, de um encontro de mulheres pretas para discutir sobre esse tema. A gente discute sobre isso, né? As nossas ancestrais já vêm discutindo, como a gente já bem colocou. Teresa de Benguela foi um ponto crucial aí, então por isso acho que é comemorada essa data para ela. Então, assim, a gente ter uma data que dialoga com o que a gente precisa e necessita e ter um espaço nosso é extremamente importante, né? Ter esse lugar de fala, ter esse lugar de escuta, ter um dia para a gente mesmo, sabe? Para a gente se olhar, se abraçar, se celebrar, né? Porque normalmente a gente vive das dores. A gente é colocado no lugar da dor, a gente é lembrado no lugar da dor e poucas vezes celebrado. Então, ter um dia, ter uma pauta nossa, ver a cidade assim, pulsando lindamente, né? As mulheres lindas dialogando, se abraçando, se cuidando com as suas crianças, empreendendo, vivendo, viajando, me deixa, assim, com o coração extremamente aquecido, né? Esse ano eu completo 47 anos. Eu gosto muito de falar sobre essa questão da idade, porque eu vejo como a galera jovem que está chegando, a diferença que tem feito para a gente, e a gente que já está um pouquinho mais à frente, assim como eu tive pessoas que me inspiraram muito, como a Joana Angélica, que era uma mulher que já estava nesse corre lá de 92, viajando, e que é amiga da minha mãe, e que eu aprendi muita coisa bacana. Então, assim, saber que tem pessoas que vieram antes de mim, saber que me trouxeram essa bagagem e entender que a galera que está chegando agora, como a Joyce, que é super jovem, mas aí aguerrida pra caramba, que chegou de pé na porta e fazendo muita coisa acontecer, me deixa muito feliz. Então, comemorar 25 de julho, Julho das Pretas, é um privilégio para mim hoje. Ai, gente, que ótimo começar o dia, assim, com essa energia boa, com essa força. Agora. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Agora, Joyce, você trouxe um ponto interessante, né, falando... A gente vai falar mais do Julho das Pretas, mas você falou muito da questão da fato das mulheres também estarem as mulheres pretas, né, estarem em todos os lugares que elas quiserem, e estão, só que nem todas têm uma visibilidade, têm um reconhecimento, que a gente vai falar sobre isso também. E aí, eu achei interessante isso, porque quando eu comecei esse projeto aqui, eu sempre fiz questão de falar o currículo, né, das profissionais. E às vezes eu não dou conta, porque é tão extenso, são sempre mulheres pretas que eu entrevisto. E assim, é tão extenso, é mestranda, ou doutoranda, ou doutora, pós-doutora, e aí liderança, e é líder comunitária, é tanta coisa, tanta intensidade que eu fico, gente, como que essa pessoa consegue dar conta? E é isso, e ela faz não só por ela, mas as mulheres que eu trago aqui, elas fazem por ela e pelos outros, pelo coletivo. O coletivo importa, é necessário. É necessário, Gabi, mas eu também trago muito um outro elemento, né? Nós, mulheres negras, quando a gente tá ali desejando, né, ou trabalhando para chegar no espaço de poder, seja qual for, privado ou público, o nosso currículo, tragicamente, trago isso de uma forma não tão positiva, precisa ser 3 vezes melhor do que o currículo, muitas das vezes, de um homem branco, né, ou de outras pessoas, enfim, homens e mulheres não negras. Por qual sentido, né? Porque as pessoas, quando nos olham, elas não vão nos dar o crédito de imediato. Vão, no primeiro momento, duvidar da nossa capacidade intelectual, técnica e de trabalho. E aí, quando a gente chega com o nosso currículo, que é o nosso cartão de visita, na verdade, a gente fala, olha o que eu fiz para chegar onde eu estou. E a partir daquela apresentação, se abre um portal
de uma talvez oportunidade. Trago talvez, porque mesmo assim, talvez a gente não consiga entrar nos espaços que a gente tem a capacidade para entrar. Então, eu trago muito isso com o lugar de, sim, nós estamos avançando no estudo, no nosso intelecto, na nossa parte acadêmica, e que bom isso, mas lembrando que isso também é um processo também de dor. Porque quantas são as pessoas medíocres, e fala a palavra medíocre, não no lugar de ofensa, mas no lugar de capacidade técnica, onde tem baixa escolaridade, às vezes, no sentido de que está ocupando supercargo, mas não se dedicou, às vezes, para ocupar aquele local, ou às vezes não fez tantas, né, lutas ou tantas conquistas, mas conseguiu por um quem indica ou a filho de alguém, né, e assim por diante. E a gente não tem o quem indica, a gente tem o nosso currículo. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante que trago para mim, por exemplo, né, eu sou a primeira da minha família a entrar numa faculdade pública, a terminar uma faculdade, né, a entrar na política. Minha família não tem nada, nenhuma relação com a política. E isso, para mim, são pontos muito importantes de levantar, porque para entrar, né, como a Nica colocou, foi o pé na porta, mas para além disso, um currículo extenso desde muito nova para comprovar que eu tinha como estar ali, né? Então, acho que isso é muito importante a gente refletir, porque muitas mulheres, às vezes negras, né, podem estar ouvindo essa nossa apresentação, essa nossa discussão, e às vezes falar, caraca, eu estudei tanto, sabe? Eu fiz tanta coisa, tô todo dia ali lutando, e mesmo assim eu não sou reconhecida. Então, eu quero muito trazer esse acalanto, né, para elas também, de lembrar que, tragicamente, ainda é assim. Mas o nosso trabalho é lembrar que nós já somos as gerações de mulheres negras que estão terminando seus ensino médios, que estão terminando suas graduações, suas pós e assim por diante, que estão tendo a oportunidade de ter o seu título. E eu gosto, só para finalizar minha fala, Gabi, de lembrar um ponto importante. Mais ou menos em 1910, né, início da década passada, do século passado, existiam algumas políticas públicas, né, de eugenismo. O que significa isso? Políticas públicas que privilegiavam diretamente, né, pessoas brancas, especialmente filhos de imigrantes dos países, né, que estavam vindo para o Brasil pós Segunda Guerra Mundial. E ali aquelas pessoas tinham o quê? A oportunidade de estudar, oportunidade de terra, oportunidade de trabalho. Em contrapartida, pessoas negras naquele mesmo período, elas tinham zero oportunidade de entrar numa rede educacional de ensino, de ter a terra e de ter uma oportunidade de trabalho. Então, no início do século passado, esse era o contexto. Pessoas brancas vindo de outros países ou nacionais tinham políticas públicas específicas de acessibilidade, ou seja, políticas de cotas, tá? E a gente, no caso, tinha também pessoas negras no mesmo período existencial, porém sem nenhuma daquelas políticas públicas para poder acessar. O que isso traz para a gente? Que as nossas avós, bisavós e tataravós eram, na verdade, mulheres muitas das vezes semi-analfabetas ou analfabetas, eram mulheres muitas das vezes com acesso à oportunidade de trabalho semi de escravidão, né, com acesso ao salário desse tamanho para poder só se alimentar e acabou, e assim por diante. E olha onde a gente está. A gente está no início do século seguinte e nós já avançamos muito nesse processo. Então, eu gosto de trazer essa reflexão porque a nossa resistência ela é extraordinária. O projeto político de décadas atrás era para a gente nem existir. Quem dirá para a gente estar onde a gente está. Então, acho que é importante a gente lembrar isso, porque eu sou estudiosa da política pública, né? E o meu trabalho, inclusive, é olhar o tempo das coisas. E o tempo das coisas é que em 2020, que esse era o projeto de 100 anos atrás, é que a diminuição da população negra fosse uma realidade, onde as políticas públicas eram desenhadas para que houvesse uma diminuição de mais ou menos 30% a 40% de povo preto. Era política pública concreta, colocada, documentada. Quando você vai ler, né, o acesso às políticas públicas do passado, é claro que muitas foram rasgadas, mas até hoje a gente tem algumas comprovações, que a gente tá falando, né? A gente vê que o projeto era de 100 anos depois, ou seja, 2020, que tem pouquíssimo tempo atrás,
era que essa extermínio, na verdade, né? Porque a miscigenação nasce para quê? Para embranquecer. Ou seja, o extermínio dessa população negra seria de 30% a 40%. E olha onde a gente está. Somos mais de 50%, estamos ocupando nossos espaços de poder, somos mulheres negras cada vez mais em alto escalão de governo no meio privado, e só tem menos de 100 anos que a gente o quê? Avançou e se contrariou e falou, a gente não aceita esse projeto, nós vamos fazer o nosso projeto político. Então eu queria muito trazer essa reflexão, porque às vezes a gente não tem esses dados, né, esses fatos, mas como é minha área, e eu sempre falo, eu entrei no serviço público, eu entrei na política, eu entrei na máquina pública, porque eu sei que para a gente mudar em quantidade é por meio desses caminhos, né? Os demais a gente também muda, mas só que tem meios que fazem um apagamento e tem meios que podem revelar. Eu quero fazer parte da galera que revela a nossa galera também. Então, acho que é um pouco disso. Então é isso. Então vamos encerrar aqui, vamos todo mundo agir, vamos lá, vamos atuar. Falei muito, mas acho que era importante. Não, importantes, por necessário, favor. Né? Extremamente necessário. E aí você trouxe, né, já o que a Nica colocou aqui, que é a questão da história, da força da história, da ancestralidade, o apagamento que aconteceu. Para você, Nica, diante do que ela colocou, do que a gente está abordando, como você vê o papel da mulher preta hoje em dia? Em que momento você enxerga que nós estamos hoje? Olha, eu acho que a gente está num avanço assim, bem interessante, né? O fato de a gente já poder ocupar, acho que quase todos os espaços de poder, né? A gente vai falar aí, poxa, tem mulher trabalhando com astronomia, com tudo, com tudo. A gente está em todos os lugares, é impressionante como a gente consegue ocupar, mesmo com a falta de oportunidade, porque o projeto eugenista, ele foi extremamente violento, né? A gente vai falar de um projeto de eugenia no Brasil, porque é isso, né? Tinha um slogan, inclusive, que falava sobre vamos embranquecer a família, né? Vamos clarear a família, né? Que era aquela questão de você ter essa mistura de raças que a gente já teve, a gente já sofreu essa violência quando a gente começa a colonização no Brasil, né? A gente vai ter a miscigenação no Brasil, ela começa como fruto de violência. Então, a gente já tem isso antes mesmo de um projeto, porque já era um projeto violento, né? Quando a gente chega sendo devastado, invadido, e aí começa essa questão. Violência sexual, inclusive. Exatamente, né? Hipersexualizando os corpos, né? Não, indígenas, negros, enfim, né? Era extremamente violento. E não era só com as mulheres, infelizmente, né? Os homens também eram violentados nesse lugar. Mas, para a gente, mulher, a gente vai para um outro recorte, né? E aí a gente, quando avança e vê essa evolução que a gente tem hoje, porque além de ter mulheres vivendo essa questão da universidade, passando por vários lugares importantes para ter esse reconhecimento, né? A gente vai falar de mulheres com conhecimento griot, que eram as nossas mais velhas, que traziam conhecimento de vivência, que era passado de uma para outra. Então, muito de conhecimento que a gente carrega hoje é esse conhecimento que alguns das nossas mais velhas detinham umas com as outras. Então, era um passe, né? Era uma passando, é como se fosse uma pílula, sabe? De conhecimento mesmo e que a gente tem. Então, ter as mulheres hoje ocupando esses espaços vem fazendo sentido em tudo que foi construído no passado, para que a gente esteja hoje onde a gente está, para que a gente esteja fazendo o que a gente está fazendo hoje. Então, ter pessoas que vêm fazendo essa base para que a gente consiga hoje ter essa tranquilidade, já se falou, né, das nossas avós, bisavós, a identidade da minha avó é escrita analfabeta. Uhum. Só tem o dedinho, né, a impressão digital, e não tem assinatura, porque ela não sabia escrever. Então, a identidade da minha avó tem lá um carimbo gigante, da minha avó paterna, infelizmente a minha avó materna eu não tive o prazer de conhecê-la, tem lá um carimbo gigante escrito analfabeta. Imagina você que entregar esse documento e se apresentar, o documento de entrada, né? Entregar isso para falar, eu sou fulana de tal e analfabeta. Uma mulher que trabalhou muito, sabe? Tinha uma fisionomia endurecida, era extremamente carinhosa com a gente, mas assim, tinha uma figura assim, sabe, dura, endurecida pela vida, né? Violentada durante muito tempo, mas que construiu a família dela, que conseguiu criar todo mundo, que conseguiu trazer uma base, porque ela é uma mulher que me inspira, sabe? Assim, eu vi uma mulher forte nela, Geralda. O nome da minha avó era Geralda.
Então, assim, isso traz bagagem para a gente fazer o que a gente faz hoje, né? Da onde a Joyce vem, da onde eu venho, da onde você provavelmente saiu, mulheres te inspiraram. Não que não tivesse, talvez, uma figura masculina em algum momento, mas, assim, as nossas mulheres são muito fortes. Para fazer o que a gente faz hoje, a gente tem que ter tido essa base importante para poder fazer o movimento que a gente faz hoje. Senão a gente não avançaria, né? Nesses 100 anos aí desse projeto de eugenia, não era para a gente estar aqui hoje discutindo o que a gente está discutindo hoje, era para a gente estar em outro lugar. E os que Não estivessem, está, né? não está, mas quem estivesse, os poucos que estivessem, seriam em cargos, em posições de subserviência, Exato. que é a proposta. Exatamente. Agora, você falou a questão da sua família, né, a questão da dureza, do sofrimento, a dureza do olhar, a dureza da vida, e que ainda assim tinha ali o afeto, o carinho com a família. E você também trouxe a questão da Joyce, por exemplo, que chegou com o pé na porta para poder escancarar, e assim como várias outras mulheres, né, para escancarar as desigualdades e agir para trazer soluções para as mulheres. Agora, uma mulher preta, quando chega com o pé na porta, com atitude, ainda mais no campo político, ela não é bem vista. Ela não é bem aceita. Pelos seus pares, sim, né, obviamente, mas como é para você, Joyce? Ela não é, no caso nós, né, não somos bem aceitas, mas eu acho que a gente não é bem aceita em qualquer momento, né, independente da nossa atitude, da nossa forma de agir, né, mas eu acho que aí que vem justamente o trabalho de mostrar a nossa eficácia e as nossas possibilidades de transformação, né, e eu falo isso com muita tranquilidade. Quando eu assumi a Secretaria Municipal de Mulheres, eu tinha 24 anos de idade, né, então também tinha uma questão etária ali, né, de ser muito jovem. E eu lembro que a desconfiança era 24 horas. Total. Por todos os lados, tá? Todos os lados, por todas as pessoas. Era assustador. Inclusive, não foi um processo leve, muito menos tranquilo. Foi um processo de muito sofrimento, inclusive, né, especialmente interno, mas também de muito amadurecimento, né? E naquele caminho todo, eu lembro muito que a estratégia que eu falei foi, já que no visual não vão, né, acreditar ou aceitar aquilo que eu falo, então, eu vou criar os caminhos de prova para mostrar que o trabalho existe. E aí, nesses 4 anos de trabalho, a gente criou a maior secretaria de mulheres em todo o Brasil, inclusive da história do país, em orçamento, em estrutura, em capacidade de entrega, em qualificação profissional, em retirada de mulheres de violência e assim por diante. Então, uma coisa que eu trago muito para minha equipe, né, no dia a dia, eu falo muito para elas e eles o seguinte: amadas e amados, vocês são lideradas por uma mulher negra e jovem, que não era para estar onde está, mas que alguém acreditou. Alguém colocou ali e falou, vem para cá, vamos tentar. Né? Mas só que as apostas sempre foram o quê? Você não vai resistir. E 6 meses, Joyce, você tá saindo do barco. Eu lembro que era a frase, né? Tão novinha, era a assim. frase que eu mais escutava. Né? E durante esse processo todo, quando eu trago isso para minha equipe, eu trago a responsabilidade. E trago para elas o seguinte: nós estamos representando a possibilidade concreta de mulheres negras, além de comandarem, poderem transformar. Então, tragam para si essa responsabilidade, porque a minha presença nesse posto de poder, não é sobre mim, é sobre as outras que irão também ocupar lugares como esse ou outros similares. Então, isso para mim é um ponto muito importante, Gabi, que eu trago com muita responsabilidade, né? Eu sou bisneta, neta e filha de mulheres que não tiveram acesso à educação. E eu, através da educação, consegui acessar lugares inimagináveis, que de fato eu não imaginava que poderia estar onde estou. Só que a minha responsabilidade é que eu não feche esse portal, que esse portal esteja ainda mais aberto para outras mulheres como eu ocuparem também. Seja jovens, seja mais velhas, mas mulheres negras especialmente. Então, acho que para mim é um ponto de muita reflexão diária, que quando nós mulheres negras entramos nos espaços de poder, qualquer deles que seja, nós precisamos entrar com muita responsabilidade, por saber que aquela análise que as pessoas terão sobre aquela nossa entrega não é sobre a gente, é sobre mulheres como a gente. Então, ou a gente vai enlarguecer esse portal, ou a gente vai fechar esse portal. Então, eu falo muito isso com mulheres na política, mulheres em cargos de liderança, porque a gente precisa entender, né? Porque às vezes a estratégia é, vou colocar para testar, para se ferrar. Também tem gente que faz isso. Sim. Para poder falar, ih, viu?
A minha parte eu fiz, mas olha lá, não tem A gente competência, é não tem testado o condições. tempo todo. Então, a gente precisa entender qual jogo a gente tá. E jogar com muita excelência e com muita capacidade. Né? Isso eu falo muito pro prefeito Eduardo Paes, que foi quem me colocou nessa vaga, né, enquanto secretário. Ele apostou numa jovem que tinha ali projetos de transformação. Mas a gente sabe que quantas foram as pessoas ao redor do Eduardo que falaram, será? Mas Em não, 3, 6 hein? meses, essa garota não vai aguentar. Então, eu lembro que, inclusive, né, eu tive uma conversa com o Eduardo logo depois, quando eu assumi o cargo, ali nos 6, 7 meses iniciais, e ele falou, Joyce, lembre muito que você não está nesse lugar por conta do seu sorriso bonito ou por conta da sua história. Você está aqui pela sua competência. Então, você vai permanecer pela sua competência. É claro que a sua história te trouxe até aqui também, mas a sua competência faz você permanecer nessa história toda. Então, eu quero muito trazer essa responsabilidade para as mulheres, porque isso também é teste. Cada lugar de posição de poder que nos coloca as mulheres negras vão colocar sempre um testezinho. E às vezes nem foi quem chamou, como foi meu caso. Às vezes é os urubus ao redor, né? Os urubus brancos ao redor que vão tentar, ó, mitigar o nosso espaço. Então, traria essa reflexão para as mulheres que estão nos ouvindo, porque é dolorido, é solitário e muitas das vezes é um jogo para tentar retirar, não a gente, mas pessoas como a gente. Então, eu quero muito trazer esse lugar da coletividade novamente, né? Porque é o coletivo, inclusive, da permanência, mas especialmente da abertura de caminho para as próximas gerações. E é a abertura de caminhos que você traz aqui, colocou na sua primeira fala, né, Nica? É um caminho solitário também, difícil, tá ali à frente, tá liderando. É muito difícil, é um caminho de verdade, assim, solitário. Eu sou uma mulher preta, ainda não formada academicamente, né? E aí, como eu trouxe anteriormente essa questão, gosto de falar disso. Uma vez eu até recebi uma trava de uma pessoa, falou assim, mas por que você fala isso? Porque é importante falar. Eu tenho uma prioridade desde muito cedo, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Então, eu tenho uma prioridade de trabalhar, que é o que me sustenta, é o que me mantém no mundo. Né? Eu não tenho essa possibilidade de ter alguém que fala assim, não, fica tranquila, resolve tudo, estuda e fica serena, vai fazer concurso público que eu vou segurar essa onda aqui para você. Infelizmente, eu não tive isso. Os meus pais são, né, pessoas que vieram de favela também, a gente não é herdeiro, então não tem como, você tem que trabalhar para se manter. E a minha prioridade é me manter trabalhando. No meio do caminho, eu vou me informando. Eu vou buscando informação, eu vou lendo, vou lendo um livro, vou fazer um curso, vou participar de alguma coisa que me mantenha bem informada, para que eu possa estar em alguns espaços em que eu possa conversar com todo mundo de igual para igual. Porque é muito ruim você estar num lugar em que você olha de baixo para cima, sabe? Em que você não pode estar com o olhar nivelado e que você possa falar com as pessoas com total segurança. Então, é uma coisa que me atravessa muito, inclusive até hoje, é essa questão da não educação. Porque a gente é muito mal educado. Eu falo de educação de informação mesmo. A gente é atravessado o tempo inteiro para que a gente não tenha informação. Porque quanto mais informado você se torna um incômodo, você se torna questionador, você se torna, de alguma maneira, um problema para esses espaços que não nos querem. Né? Para esses espaços que a gente se torna assim, vamos testar, vamos ver se funciona. Né? Vamos ver se essa pessoa tem capacidade de estar aqui. Então, assim, estudar, ter espaços em que a gente possa se desenvolver, principalmente intelectualmente, porque a gente tem a inteligência já, que nasce, né, intrínseca aqui com a gente. Mas você precisa de espaços para se desenvolver, espaços de oportunidade, porque é necessário para você ocupar determinados espaços, os títulos são importantes. Então, pra assim, nós, como ela trouxe aqui para algumas pessoas, principalmente para nós, para algumas pessoas não, você só chega e já tem ali o QI e a sua vida segue. No nosso caso, a gente precisa entregar isso, para que a gente, além de conseguir ocupar o espaço, ainda que espremido, para que seja minimamente respeitado. E na maioria das vezes não é subestimado, é superestimado, como a Joyce bem colocou. Fica aquela galera em volta torcendo para que você dê errado. Então, o esforço é muito maior. Então, a dor é muito maior. E é uma dor extremamente solitária. É uma dor que te atravessa, que faz você se questionar. A gente se auto-sabota, a gente fica perguntando se a gente é de fato capaz, se a gente de fato é para estar ocupando aquele espaço. Então, é sofrido, é doído, né? E aí, haja terapia, haja colo de mãe. Que a nossa terapia é colo de mãe ainda, né? É colo de vó,
as nossas mais velhas que acolhem e falam, calma, respira, você pode, você é capaz. Que é o que faz a gente se Olha onde você engrandecer. chegou, que lembra da trajetória. É muito importante sempre ter alguém pra Exatamente. lembrar da nossa A gente trajetória, né? nunca nem imaginou que poderia chegar aqui. Olha onde você está. Calma, respira. É o que faz com que a gente se sinta confortável e entender que a gente é capaz de avançar. Sem esse apoio de uma outra mulher que já passou por outras dores, por outros lugares, a gente realmente fica com muita dificuldade de avançar se a gente não tiver esse apoio, essa coletividade entre nós. Eu considero isso muito importante. Eu tenho mulheres na minha vida assim que me inspiraram de uma maneira que talvez elas nem saibam, porque algumas eu não tive nem oportunidade de dizer, né, para elas o quanto elas foram importantes para mim, como as minhas avós, por exemplo, né? Eu gostaria muito que elas pudessem estar aqui. Eu acredito que ancestralmente estão, que me assiste, que me acompanha, que me protege, que me cuida, né? Essa energia que eu consigo carregar hoje, eu acho que é fruto disso. E tem as minhas mulheres, né, que eu falo, que é minha mãe, minha filha, minha tia, minha prima, as minhas amigas, que estão próximas de mim, que vibram, que estão juntas. Isso é muito importante. Sem isso, não sobra nada. Porque o massacre, ele é pesado. A cobrança é pesada, O que te entendeu? motiva? Por que seguir, apesar disso tudo? Cara, tem uma frase que não é minha e que eu acho muito maravilhosa, assim. Continue. Tem pessoas se inspirando em você. Eu acho isso, assim, mesmo que você não saiba, eu tava na praia uma época dessa atrás aí, e o cara me chamou para falar comigo, para fazer umas fotos. Eu fiquei bem desconfiada, né? Era um homem branco e tal. Mas, assim, tem um trabalho primoroso, eu fiquei meio desconfiado. Queria tirar umas fotos e tal. Eu falei, mas eu nem sou fotogênica. Eu achei assim, fiquei meio, né? E ele tava com uma câmera, eu só fui perceber depois. E a gente começa a dialogar, e começa a falar, e começa a trocar uma ideia ali. E aí eu começo a ficar bem à vontade para falar sobre as coisas que eu tô pensando e sentindo quanto a isso, né? Então esse vídeo acaba viralizando muito, ele ganha uma proporção, assim, absurda, porque eu estou falando, discutindo sobre educação, aí eu vou falar de favela, eu vou falar de uma série de questões como oportunidade mesmo, que não é oferecida e tudo mais. E aí esse vídeo ganha uma força enorme. Eu amanheço, sei lá, durmo com 2.000 seguidores, amanheço, sei lá, bombando, o telefone explodindo e tudo mais. E aí vão acontecendo uma série de pequenas coisas importantes ao longo do que eu vou fazendo, né? Porque eu sou essa pessoa inquieta mesmo, que vou fazendo uma série de coisas, principalmente para poder me manter, né, me sustentar e ajudar a minha família. Eu sou caçula de 7 irmãos, então a gente sempre tem alguém na família que acaba mudando um pouco ali a história, ajudando, apoiando e tudo mais. E aí eu sou cria da Rocinha, eu falo que eu sou cria da Rocinha e da Cruzada, adoro falar isso, eu sou Rocinha Cruzada, ou Cruzada Rocinha, né, porque eu sempre tive família nesses dois lugares. E aí teve um dia que veio uma criança lá da Cruzada, eu fico emocionada, inclusive, de falar disso, que veio me abraçar e falou assim, tia, eu vi você falando, sabe? Me abraçou assim, carinhosamente, e falou, quando eu crescer eu quero falar igual você fala, tia. E aí é isso que faz você ter vontade de ocupar espaços, sabe? De conhecer lugares, de conhecer pessoas, de dialogar sobre isso. Porque alguma criança, alguma pessoa vai ser atravessado pelo que você está vivendo, pelo que você está fazendo. Porque é de verdade, sabe? Eu acho que a verdade, ela transparece muito. Você se torna um imã de atração para essas pessoas. Então, mesmo com toda a dificuldade, fazer esses movimentos, lógico que para mim, primeiramente, né, na manutenção da Nica, na manutenção da vida da Nica, na manutenção de tudo que a Nica deseja para ela, ela vai acabar atingindo alguém. Então, o seu trabalho atinge alguém, o trabalho da Joyce atinge alguém. Todos nós, quando vai se movimentando de uma maneira diferente, a gente é um imã, a gente atrai alguém, sabe? E quando isso é positivo, você pensa assim, caramba, eu tô cansado, mas eu não posso parar. Eu preciso continuar. E aí você vai ganhando fôlego, vai ganhando força para se manter de pé e continuar na batalha. É isso. De onde vem esse fôlego, Joyce? Essa vontade de continuar a batalha? Eu vou aproveitar a brecha da Nica, né, e colocar também uma frase de uma outra pessoa, que é uma das maiores inspirações, que é o Nelson Mandela. E a frase diz assim, né, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E essa frase eu uso muito na minha vida porque não dá pra gente continuar
se silenciando diante da iniquidade. Eu sempre trago isso porque o que me move diariamente, isso eu trago com muita tranquilidade, é por ver tanta injustiça, tanta desigualdade, tanta crueldade, tanta gente passando por necessidades tão complexas e essas pessoas serem tão parecidas fisicamente comigo. Então, não dá pra gente achar que é normal isso, né? Então, o que me motiva é a luta por essa justiça. A luta para que a gente possa, sim, ter dignidade, né? E eu falo isso porque eu venho de um lar onde a maioria das pessoas passaram fome na infância. E essas dores vêm até hoje. Eu não passei fome, mas eu ouço dos meus pais a história da dor, do que era passar por isso, do que é ir para uma feira e catar comida, Inúmeras catar xepa, violências, né? tantas outras dores de perder os seus irmãos, de perder os seus tios, pela violência do bairro, da região, o conflito armado, né? Eu tive primos meus que foram criados comigo, mortos na porta da casa da minha avó. Então, essa dor, só quem sente sabe. E não dá para a gente continuar aguentando esse grito dos maus. A gente precisa continuar ecoando aquilo que a gente deseja para os nossos também. E lembrando que quando a gente combate desigualdade que aflige os nossos, a gente combate desigualdade de toda a sociedade. Porque nós estamos na base dessa pirâmide. Então, acho que isso é a maior motivação, né? Eu faço muito esse resgate o tempo inteiro histórico das mulheres que me antecederam, né? E elas são as maiores inspirações. Em cada uma das histórias eu vejo essa força, esse ânimo, esse não vamos deixar a peteca cair, mas o quanto que foi doloroso, sabe? O quanto que foi difícil. Eu também comecei a trabalhar muito nova, né, na minha trajetória profissional, e eu vejo o quanto que meus pais todos os dias falavam: filha, vai dar certo, a gente vai conseguir, vai mais um pouquinho, ó, pai e mãe não conseguiram, mas você vai conseguir. Então, quanto também que meus pais são fundamentais nessa trajetória, porque mesmo sem ter todas as condições, traziam todos os dias a força da palavra de que vai dar certo, você vai conseguir. Então, eu quero muito trazer essa reflexão para essa nova geração que está vindo, de que a gente vai conseguir, né? Então, eu acho que isso que me motiva, mas é isso também que eu trago como força e ímpeto para as próximas gerações. Mas, é claro, não deixando ninguém para trás. Eu tenho muito orgulho de falar que minha mãe terminou o ensino médio dela no ano passado, né? Com muita alegria, né? Mas trago isso com muita certeza porque minha mãe foi a geração das esquecidas. Mas a minha mãe não pode continuar sendo esquecida. Então, sim, as nossas mães e nossas avós ainda têm tempo de voltar a estudar, de continuar os seus sonhos, de falar: olha, talvez eu não vou realizar 100% dos sonhos, mas alguma coisinha, vamos resgatar? Então, também é uma coisa que eu trago com muita alegria, porque não deixar ninguém para trás, inclusive as gerações passadas. É mesmo que não será 100%, mas 30%, 50% daquele sonho, vamos tentar realizar, né? Fazer as nossas avós lerem, fazer nossas bisavós conseguirem, enfim, aquelas que estão vivas ainda, né? Conseguirem assinar o seu nome. Uma conquista tão pequena, mas tão gigante para elas. Então, trago que essa é a minha força, que os bons também possam gritar e que os maus possam ser, enfim, cada vez mais diminuir nesse processo histórico. Gente, isso daqui está sendo, assim, é muito forte, assim, muito potente. Estou gostando muito do nosso papo, embora a gente já esteja quase no final. A gente precisa falar do trabalho da secretaria, do trabalho também na arte, né? Que a Nica atua bastante. Mas eu queria trazer também uma passagem aqui que me tocou muito, assim, vem também de uma frase muito, muito, muito importante, que ela me move inconscientemente. Mas essa frase eu li assim que eu entrei no meu trabalho, numa ONG que eu trabalhei já há uns 10 anos, como assessora de imprensa, e aí a frase que tinha, ela era um projeto muito bacana que a gente desenvolvia, voltado para combater a violência contra a mulher e tal, e aí assim, a frase era: não seja feliz sem que os outros sejam. Eu não lembro nem quem é o autor e se realmente tem um autor assim, específico, né, conhecido dessa frase. Mas ela é muito forte porque, assim como vocês, eu também comecei a trabalhar cedo, com 14 anos. Aí eu era babá, fui cobradora de ônibus, fui costureira. Outro dia até postei que eu estava costurando lá, peguei uma toalha de mesa para poder fazer... Eu costumo dizer, desculpa te interromper, que a gente joga nas 11. Literalmente. A gente joga nas 11. Não, eu postei que eu estava costurando lá a saia para minha filha, que eu resgatei uma toalha de mesa de festa junina, e fiz uma
uma saia pra ela. Todo mundo, mas você costura e tal. E aí eu lembrei que eu já fui costureira. Esqueci disso, né? O dia a dia é tão corrido. E aí já fui costureira. E aí tava ali na luta e tal. E sempre com a vontade de fazer. E aí tem o empoderação. Porque hoje eu tô num momento da minha vida de mais maturidade, de mais tranquilidade. Porque eu tive filho no momento que a gente tava conversando sobre isso, né? No momento em que eu quis, assim, mais tranquilo pra mim. Então tem meu parceiro, tem minha rede de apoio. Então eu entendi que tudo que eu consegui como conquista não foi sozinha, obviamente, né? Eu tive a ajuda de muitas pessoas, de políticas públicas, né? Eu sou de um pré-vestibular comunitário, embora não tenha vindo de cotas, mas eu consegui numa universidade particular. E aí eu tô falando tudo isso para chegar justamente nesse momento dessa frase, que é não seja feliz sem que os outros sejam, porque quando o Empoderação, enquanto podcast estava completando 1 ano, eu estava pensando, refletindo, será que faz sentido continuar ou não? Porque até então era só áudio. Então eu entrevistava as pessoas, mas era áudio, era rapidinho. E aí eu decidi, vou fazer um videocast de 1 ano, algo diferenciado. Só que assim, sem pretensão, sem imaginar o impacto que a gente causa nas pessoas. E aí eu convidei nada mais, nada menos do que a Jurema Batista para poder ir lá falar. Nesse evento que a gente fez, e a Marcele Oliver também, 2 queridas. E aí eu fiz essa introdução aqui, falando um pouco da minha história, falando do quanto tinha sido representativo o programa e tal, mas que a gente estava ali tentando um novo modelo para saber se fazia sentido, se não fazia, e um monte de mulher preta que eu convidei que já tinham passado pelas entrevistas. E aí a Jurema virou e falou, Gabriela, acho que você não tem noção do que esse trabalho, não por ser eu, tá, gente? A questão aqui não sou eu, Gabriela. É o que está sendo desenvolvido, o que a gente faz pelo outro. E aí ela falou, você não tem ideia do quanto isso é importante, porque durante muito tempo você simplesmente está dando espaço para a gente falar do que a gente sabe com propriedade e levar a nossa voz para outras pessoas, para que elas também possam ser impactadas e dentro das suas áreas fazerem as mudanças. Ela, Gabriela, durante muitos anos, nós enquanto pessoas pretas, mulheres pretas, homens pretos, a gente não podia falar, a gente era silenciado, e se você falasse, quebravam seus dentes, você apanhava, você simplesmente não podia falar. E aquilo dele, todo mundo chorando, eu chorando, os convidados chorando. E assim, era algo que eu estava fazendo como retribuição, mas que tinha um impacto gigantesco que eu mesma não tinha noção. E aí ali para mim fez sentido a frase, não seja feliz sem que os outros sejam. Porque esse é meu papel. Estou aqui, sou jornalista, abrindo espaço para que pessoas que fazem acontecer, de fato, estão ali na linha de frente, possam não só inspirar, mas ao mesmo tempo agir também para que outras pessoas também façam acontecer. Dentro disso, volto aqui para o nosso debate, para o nosso papo sobre o Julho das Pretas. E, Joyce, vamos falar sobre a secretaria, está com algumas ações também nesse sentido. Já trouxe alguns projetos, né, que vocês desenvolvem, voltado para as mulheres, mas agora, especificamente para o Julho das Pretas, vocês também estão com iniciativas na própria secretaria. E o que eu vi nas suas redes, você tem uma particular que partiu de dentro do seu lar, né? Sim. Conta pra gente, por favor. Maravilha. No caso, a gente está fazendo, via Secretaria da Mulher, né, várias atividades sobre reconhecimento desse empoderamento das mulheres negras, o que é essa história, quem são as mulheres de referência e assim por diante. Tem sido feita, inclusive, a visita, né, guiada de algumas das nossas alunas também no Centro Histórico da Pequena África. Então, todo esse processo de reconhecimento das mulheres para entenderem as suas histórias. Como a gente falou ao longo de todo o podcast, nós sabemos que para muitas mulheres, né, e homens negros, a informação da sua história não existe. Então, quando a gente traz ali o reconhecimento histórico de da onde a gente veio, quem são os nossos fundadores, a gente se fortalece mais. Então, a gente tem, ao longo desse mês, esse é o debate principal nas casas e nas salas da mulher. Né? Para quem não conhece, a Secretaria de Mulheres é um local que temos ali várias equipes, tanto em enfrentamento à violência contra a mulher, junto a psicólogas, advogadas e assistentes sociais, como também com atividades de formação profissional e empoderamento das mulheres no mercado de trabalho. Então, são os 2 eixos ali centrais para trazer para vocês de trabalho. E também no meu lado privado, né, eu aproveitei, né, para gravar na sala da minha casa mesmo, né, alguns vídeos contando semanalmente a história de alguma mulher negra de referência do nosso Brasil. Então, a ideia é que a gente possa ali compartilhar essas histórias de uma forma bem intimista, né, trazendo a partir de uma perspectiva mesmo do dia a dia, mas que as pessoas possam falar, caramba, não conhecia essa história,
olha que absurdo, vou compartilhar também. Então, enfim, convido vocês a verem nas redes sociais, que está sendo um trabalho bem legal, tanto de contação dessas histórias, mas também desse resgate, né, da nossa força interior, que vem justamente desse autoconhecimento coletivo. Então, para quem quiser me seguir, vai lá, Joyce Trindade. Vocês vão ver o conteúdo também. Eu já sigo. Eu também. Obrigada, gente. Nica, e você, assim, dentro da arte, da cultura, você que atuou no Mucab, ali ela trouxe aqui a questão ali do Porto, né, ali da Pequena África, que vão ter agora iniciativas culturais ali muito importantes. Fala um pouquinho pra gente. Cara, a arte, para mim, ela é uma tábua de salvação, assim. Porque eu acho que falar de cultura, falar da arte, é falar de conhecimento, né? Ela transforma tudo ao redor. Quando você fala de arte, você envolve toda uma família. Você vai envolver a criança, você vai envolver o pai, você vai envolver o irmão, você vai envolver o primo, o tio, a avó. Todos se envolvem numa grande comunidade, né? Porque aí a gente está falando Joyce falou sobre essa questão de política de enfrentamento, dos setores em que a gente mora, em que a gente ocupa, né? Se a gente não cuida das nossas crianças, a gente corre um sério risco de perder essas crianças pro crime, né? Para aquela questão paralela que a gente tem ali. E eu costumo dizer que, assim, o Estado, quando ele entra normalmente nas comunidades, dificilmente ele entra com essa questão de transformação mesmo. Então, a gente fica ali tentando, com as políticas públicas, que né, tem algumas, os projetos, trazer as nossas crianças para fazer um curso de alguma coisa, um conhecimento e tudo mais. E aí, quando você apresenta essas crianças uma biblioteca, né, quando você apresenta essas crianças um passeio num local público que ela acha que ela nunca vai ter acesso, que aquele lugar não é para ela, porque a gente tem essa questão do não pertencimento, né? A gente não é apresentado a essas coisas como se a gente pudesse acessar. Primeiro que a grande maioria dos espaços, dependendo de onde você vai, é caro. E aí, quando você não se reconhece, você tem essa dificuldade de entrar nesses lugares, você fala, não, eu não posso ir ali, que aquele lugar não é para mim. A gente traz isso com a gente, né? Parece que a gente está ali tão preso na bolha que foi criado para a gente, que a gente tem uma grande dificuldade de transpor esse lugar. E aí, quando você começa muito cedo a apresentar isso para as crianças que estão à sua volta, Joyce vai ser mãe agora, mas ela tem primo, tem sobrinho, tem crianças ali ao redor, que a gente tem o filho do vizinho que a gente adora, que adora a gente, que está ali convivendo. Quando você começa a apresentar isso para a criança, você vai mudando esse cenário. Então, você já vai trazendo para o mundo, ou vai mudando a história das pessoas a partir desse momento. Eu me lembro, Joyce falou de Mandela, que é uma figura que eu considero extremamente importante, e eu tenho um orgulho danado de falar sobre isso, que quando Mandela esteve no Brasil, eu fui na apoteose para ver Mandela. E eu estudei numa escola que trabalhou muito essa questão cultural. E eu diria que foi a única escola com a qual eu tive contato com a cultura negra do Brasil. Eu estudei no CEP Agostinho Neto, entre os anos de 87 a 89, né? Eu fiz toda ali da segunda série ao quarto ano ali, então eu estudei nessa escola, que é uma referência muito grande para mim. Então, lá eu tinha aula de capoeira, eu tinha aula de artes plásticas, a gente tinha um momento cultural ali, tinha um grupo chamado Racismo. Eu gostaria muito de, inclusive, encontrar esses professores, as pessoas que fizeram corpo nesse lugar. Foi a única escola com a qual eu tive contato com a cultura negra. E a gente vai falar, a gente tem hoje aí uma lei que é a 10.639, que muitas vezes não é aplicada nas escolas, a gente sabe ainda, né? Eu acho que a gente deveria brigar mais por isso, para que essa lei se fizesse valer nas escolas, né? Porque é conhecimento histórico sobre a nossa história do povo preto, que é uma história apagada, né? E que a gente deveria conhecer mais e buscar mais. Por exemplo, fazer as visitas nos museus, por exemplo, como um Mucab que tem lá contando a nossa história, conhecer a Pequena África, conhecer a nossa cidade, né? Se assoberbar de cultura, porque a cultura é conhecimento, sabe? E é o que salva a gente. Quando você tem conhecimento, você atravessa pontes que talvez você nunca tenha pensado em atravessar antes. Então, falar de arte, para mim, é extremamente importante. As rodas de samba têm muito a trazer.
os espaços de poder, como o baile funk, que é muito discriminado ainda hoje, que a gente encontra uma série de dificuldades para fazer a cultura como um todo acontecer. A gente vem avançando muito, ocupando alguns espaços, como as praças, que vem colocando sambas. Então, ali você vai ter as mulheres empreendedoras trabalhando, levando seu sustento para casa. Porque quando você fala de arte, você fala amplamente de um cuidado com a cidade. E o Rio de Janeiro, ele é pulsante com isso. Você vai em outras cidades do Brasil, eu não vou falar do mundo porque ainda não saí do Brasil, mas aqui no Brasil mesmo, você vai para outras cidades e as noites em outras cidades não é como no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro funciona 24 É horas. até difícil, né, a gente se ambientar num outro lugar. Você decidir para onde você vai. A gente tem baile charme, que é, sabe, que é uma coisa linda da nossa cidade. A gente tem funk, a gente tem forró, a gente tem tudo, tudo. Então, a cultura, ela movimenta a nossa sociedade, ela sustenta muito a nossa sociedade. Então, falar de arte, para mim, é uma coisa que eu acho que assim, é extremamente importante e que a gente aqui no Rio de Janeiro, a gente faz a cidade é tão visitada e tão procurada, não só pela beleza, mas porque culturalmente a gente é muito rico, né? Eu acho que a gente é muito rico culturalmente falando, então isso muda muito, né? Muito sustento, muita mãe vai para a rua trabalhar de madrugada nos eventos para poder trazer o sustento para casa, é dessa maneira que a gente vai vivendo. Então, culturalmente falando, eu acho que mudou muito a minha história, né? Conhecer, ler, conhecer pessoas importantes, sejam escritores, músicos, artistas, como eu venho fazendo ao longo dos anos, mudou muito a minha visão de mundo e vem mudando a minha vida como um todo. Então, arte é assim, eu acho que é o caminho primordial para que a gente mude o rumo da história. Feito o convite, dada a dica aí para todos. Joyce, Nica, estamos na reta final aqui da nossa conversa, um papo muito agradável, muito enriquecedor, e eu queria saber se vocês têm alguma consideração final, alguma coisa que a gente não abordou aqui nesse papo de quase 1 hora, mas que é fundamental ser citado. Joyce. Não, acho que a palavra final é reforçar para as mulheres negras, né, que nós estamos aqui, uma fortalecendo a outra, cada um no seu espaço. A gente tem aqui uma mulher na área da política, a gente tem uma mulher na área da cultura, uma mulher na área da comunicação e tantas outras mais que estão aí lutando para que o nosso reconhecimento seja um fato. Que eu acho que um outro ponto que eu traria para todas as ouvintes também é lembrar que não deixem passar, né? Que a gente possa cada vez mais fortalecer as nossas amigas, né? As nossas mulheres, né? E porque a gente sabe o quanto que a violência contra a mulher é muito forte no dia a dia. E a maioria das violências contra as mulheres acontecem com mulheres negras. Então, não deixe passar diante de uma cena que você sabe que pode ser, sim, uma violência, seja psicológica, física ou outras formas. Mas que você tenha ali a força, né, a resistência para fortalecer uma outra mulher, retirá-la daquela situação com o seu apoio e lembrar que o nosso caminho está só no início. Então, eu quero muito aqui reforçar que o Julho das Pretas, como a gente falou, é um momento de celebração, é um momento de resistência, é um momento de lembrar tudo aquilo que já passamos, mas de já projetar o futuro que a gente tanto deseja, né? Então, é muito trabalho ainda pela frente, mas é um trabalho na certeza que vai dar certo, que já está dando, né? Já está dando certo. Então, vamos sair daqui com muita esperança, com muita força também. Juntas, bora juntas, Nica. Juntíssimas, eu acho que é isso, eu pegar o gancho da Joyce mais uma vez, né? Dizer que é isso, a gente precisa muito estar se apoiando, sabe? Se abraçando. Eu acho que o afeto, ele é uma salvação pra gente, assim, diária. Porque quando a gente está vivendo algum problema e a gente não tem um apoio, a gente se sente muito mais frágil, né? Então, assim, quanto mulher preta, eu acho que isso é extremamente importante pra gente quando a gente se abraça, quando a gente se apoia, né? Porque você se sente fortalecido, o saber que não está sozinho. Então, acho que essa questão da troca entre nós, que tem se fortalecido muito, cada dia mais, e eu acho isso extremamente engrandecedor. E volto mais uma vez a agradecer não só a você, Joyce, você, Gabi, pelo convite, e as pessoas que me ajudam, que me apoiam, que me inspiram muito, né? Minha mãe vai fazer 79 anos, minha tia tem 75 anos. São mulheres que me ensinaram muita coisa bacana, que me fortalecem não só com as palavras, mas com apoio, com colo mesmo, né? A minha filha que me fez mudar muito o rumo da história, né? Porque eu pensava assim, caramba,
Eu preciso que minha filha não viva coisas que eu vivi. Eu fui muito amada, muito querida pelos meus pais, né? Pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha família, mas a gente viveu muita dificuldade, uma série de coisas que eu não gostaria que minha filha passasse, não para ser melhor do que ninguém, mas que não vivesse, porque eu acho que tem coisas que não tem necessidade. Então, toda vez que a gente pode apoiar uma mãe, uma amiga, uma irmã, uma parceira, eu acho que isso fortalece a gente. Então, acho que esse é o legado mesmo para poder dizer, não vivam suas dores sozinhas, né? Vamos buscar o apoio, o carinho, o afeto umas das outras. E sempre que a gente puder, né? Tem uma frase também que diz que é uma sobe e puxa a outra, sabe? Eu acho que hoje eu faço as coisas que eu faço porque eu sempre tive alguém que me abraçasse, né? Não só dentro da minha casa, mas fora da minha casa. Então, isso me fortaleceu e me fortalece para ser a mulher que eu sou hoje. Então, é isso, é lembrar que a gente não está sozinha e que a gente tem pessoas que sempre apoiaram e sempre vai ter alguém para apoiar e para dar a mão. Então, eu agradeço as minhas mais velhas, eu agradeço as que estão na cena hoje, né, fazendo uma série de coisas importantes que me inspiram. Eu acompanho muita gente preta o tempo todo, porque é da onde eu bebo dessa fonte diária, né, para saber que eu não estou sozinha e que a gente ainda vai trazendo outras pessoas para engrossar esse caldo de tudo que a gente vem fazendo. É isso. Amém. E parabéns, Gabi. Obrigada, Joyce. Quero agradecer muito a vocês aqui pela presença, pelo papo, pelo aprendizado, pela troca e parabenizá-las também por essa iniciativa, pelo trabalho que vocês desenvolveram, estão desenvolvendo e já certamente pensam aí para o futuro em fazer muito mais. Joyce, muito obrigada. Obrigada, Gabi. Conta com a gente aí nessa caminhada. Tá Obrigada, joia, Gabi. Mica. Axé, que esse projeto lindo que você está fazendo tenha muito mais força, sem essa coisa de achar que eu vou testar, porque o teste já foi feito, você já está aí. Externamente somos testadas o tempo todo. Já está mexendo com o imaginário de muita gente, e a gente precisa de espaços como esse aqui que você abriu para a gente poder se expandir e falar. As pessoas precisam nos ouvir, precisam ouvir mulher preta, não só fazendo, falando, vivendo, fazendo as coisas acontecerem. Muito obrigada, Axé, para você. É isso, vamos juntas. Vamos Muito obrigada. E para você que nos acompanhou até aqui, tem um recado. Fica com a frase, hein? Porque onde existe uma mulher preta, tem futuro. Vem com a gente, hein? Vem que aqui a coisa acontece. Tchau, tchau. Obrigada, meninas. Obrigada. Tchau, obrigada.